Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versos 14 ao 16. Eu ainda quero gastar um pouco de tempo, irmãos, nesse conjunto de versículos, esses 3 versículos que aqui estão, e hoje eu quero me concentrar especialmente no versículo 14 e falar um pouco sobre a vida anterior a Cristo, aquele período onde nós, que hoje somos cristãos alcançados pela graça de Deus, mas no qual nós também vivíamos desgarrados em nossos pecados, sem Deus no mundo e perdidos se não fosse a bondade de Deus. Essa é a mesma realidade que alcança todos os homens na face da terra. Todos os homens que vêm ao mundo vêm exatamente debaixo dessa mesma sina, o pecado. Nascem com o pecado, são gerados em pecado e, portanto, são pecadores desde o ventre da mãe. Esse pecado é o pecado adâmico, é o pecado conhecido como pecado original. Nós temos esse pecado tanto quanto Adão tem a culpa desse pecado. Com a desobediência de Adão, esse pecado nos foi imputado, de modo que todo homem que vem ao mundo nasce com pecado. E assim, todo homem que vem ao mundo vem com a necessidade de um Salvador, de Jesus Cristo. Os nossos bebês precisam de um Salvador. Todos os homens precisam de um Salvador. Mas até que o Salvador se manifeste à nossa vida, até que a graça de Deus nos alcance por meio de Jesus Cristo, a nossa vida, a vida de todo mundo, é uma vida dissoluta e desregrada no pecado. Então, a minha tarefa hoje com os irmãos é ainda gastar um pouco de tempo nesses versos, porque o apóstolo Pedro, ao escrever para estes irmãos da dispersão, forasteiros, ele faz menção a essa vida anterior deles no pecado. Então, abramos, por favor, 1 Pedro, capítulo 1, versos 14 ao 16, e façamos então esta leitura na palavra de Deus. O texto diz assim: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Amém. Vamos orar. Poderoso Deus, esperamos em Ti, Senhor Deus, o alimento que tanto nós carecemos, Pai. É tão somente pela bondade e pela graça do Senhor que dia após dia o Senhor nos sustenta e nos mantém de pé. Esperamos, Senhor Deus, nessa manhã, que o Senhor mesmo seja glorificado, louvado e exaltado pela Tua igreja, Senhor Deus, diante das verdades expostas aqui. E que tudo que for anunciado essa manhã, Senhor Deus, sirva para despertar o nosso coração, mas também sirva para que a Tua igreja louve e exalte o nome do Senhor pela grande obra da salvação e do chamado poderoso de Jesus. Assim, Senhor Deus, conduz-nos nessa manhã e abre o coração do Teu povo, Senhor Deus, para que toda palavra pregada seja aceita, amada, crida e confessada pela igreja do Senhor. Assim, em nome de Jesus Cristo, nosso Redentor, oramos e esperamos sempre no Senhor e na sua graça. Amém. Como filhos da obediência, verso 14, Pedro diz àqueles irmãos: não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Veja aqui, exortação do apóstolo Pedro, queridos irmãos. Como filhos da obediência, todo cristão deve
se assemelhar a Deus. Nós falamos um pouco sobre isso no último domingo. Todos que nasceram de novo são filhos de Deus. Todos os crentes são filhos de Deus. Nós nascemos de novo, irmãos, e por isso Deus é o nosso Pai. É por isso que nós devemos ser santos, porque Deus, o nosso Pai, também é santo. E nessa passagem em especial que nós estamos acompanhando, obediência e santidade são praticamente coisas sinônimas. Pedro começa dizendo, como filhos da obediência, e ele termina esse conjunto de versículos dizendo, sede santos porque eu sou santo, citando ali as palavras do Senhor no livro de Levítico. Então, obediência está diretamente ligado à santidade. Quem é santo vive em obediência à palavra de Deus. Para ser santo é necessário obedecer. A obediência, ela é uma demonstração clara e visível da santidade do povo de Deus. Obediência nada mais é do que a prática da santidade. Quando você obedece a Deus, você está levando uma vida santa. E somente quando somos obedientes à palavra do Senhor é que nós podemos refletir o caráter do nosso Senhor Jesus Cristo em nós mesmos. E é através do nosso procedimento santo que Cristo pode ser visto em nós. Não há outra maneira de refletirmos ao Senhor Jesus senão através da nossa obediência e do nosso procedimento santo, irmãos. É simplesmente assim. É assim que o povo de Deus deve viver, é o que Pedro está dizendo nesse início de versículos. Em santidade, ele nos ordena a nunca mais viver como vivíamos antes, em terríveis pecados. E isso significa que nós temos que deixar para trás o modelo anterior de vida que nós tínhamos. Como disse o apóstolo Paulo na sua carta aos Romanos, todos nós que nascemos de novo, agora andamos em novidade de vida. Novidade de vida significa uma vida nova, um procedimento novo, um comportamento novo. Significa viver em obediência a Deus, coisa que nenhum de nós fazia antes. Todos nós andávamos desgarrados, diz o profeta Isaías. Andávamos como ovelha que não tem pastor. Andávamos em nossos próprios pecados. Na verdade, as Escrituras dão testemunho claríssimo da nossa vida em pecado antes de Cristo. É por isso que esta ordem de Pedro aos cristãos do primeiro século faz todo sentido. Ele diz, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Faz todo sentido para nós também, no nosso tempo, irmãos. Mesmo 2000 anos depois que esta carta foi escrita, a mesma exortação de Pedro àqueles irmãos do primeiro século se aplica a nós outros, cristãos, irmãos, filhos de Deus, salvos em Cristo Jesus. Nós também não podemos mais viver como vivíamos antes. É o que Pedro está dizendo. Aqui há algumas verdades universais, irmãos. De modo positivo, todos os cristãos, todo aquele que nasceu de novo, em todas as eras, deve viver em obediência, deve viver em santidade de vida. Positivamente, nós somos chamados a viver uma vida nova, ou seja, abandonar as práticas pecaminosas do passado e viver em santidade, em obediência a Deus. Isso significa pureza moral e ética. De modo negativo, todos os cristãos, também em todas as eras, são chamados a abandonar o estilo de vida pecaminoso. Se por um lado positivo somos chamados a obedecer, faça isso. No lado
negativo, somos chamados a abandonar ou a não obedecer às investidas satânicas sobre a nossa vida. O que eu pretendo destacar com os irmãos hoje, com a ajuda de Deus, é o terrível estado do homem sem Cristo, antes de Cristo. O nosso estado antes de Cristo e o estado de todos os homens que ainda não conhecem o Senhor Jesus. A sua vida pregressa, dissoluta, mergulhada em pecados sem fim e sem limites. E primeiro, irmãos, observem esta exortação do apóstolo Pedro: não vos amoldeis às paixões. Pedro está dizendo simplesmente: não vivam como vocês viviam antes. Exatamente como faziam antes. De um modo geral, Pedro lembra estes irmãos sobre a vida deles antes de Cristo. Talvez vocês possam também ser levados a olhar para trás, para um momento quando vocês ainda não tinham recebido a graça de Deus, a salvação maravilhosa vinda do Senhor Jesus pelo Espírito Santo. E vocês podem ver a vida de vocês preguiça, irmãos. Uma vida contaminada de más obras, de pecado, de imoralidade, de mentiras, ao qual todos andavam e tinham prazer nesse estilo de vida. Necessariamente, ao dizer estas palavras àqueles irmãos, Pedro os faz olhar para trás. Pedro os faz lembrar a vida que eles levavam antes, sem Cristo. Não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. A palavra anteriormente, usada pelo apóstolo Pedro, aponta para o passado. Olhem para o passado. Está dizendo Pedro, lembrem da vida de vocês antes de Cristo. E aqui o apóstolo começa a expor o estilo de vida pecaminoso que eles levavam antes da graça de Deus os alcançar. Essa reflexão, olhar para o passado, irmãos, é valiosa para nós. Nós hoje somos como a água cristalina que está no vaso purificado, limpo. Mas antes nós éramos como a água que corre no pântano, suja, imunda, imprestável. A vida do homem sem Deus, de todo homem sem Deus, homem e mulher, é esta vida pantanosa, em trevas, em maledicência, uma vida de impureza, de torpeza, de palavras vãs, de imoralidade, de escândalos. E Pedro diz a estes irmãos, veja, a estes irmãos, olhem para trás, vejam a vida que vocês levavam. Quando ele usa essa palavra, ele os faz olhar para trás. Ele usou uma palavra muito expressiva, a palavra amoldar, e essa palavra significa ter o mesmo molde, ou seguir o mesmo modelo. É como uma forma onde se produzem vários objetos iguais. Às vezes nós compramos alguma coisa para decorar a nossa casa, nossas esposas gostam de comprar alguns enfeites para o lar, e algumas peças que são compradas, que são fabricadas com gesso, são feitas de uma forma. Elas não são esculpidas como uma peça única, como aquela que o artista toma um pedaço de pedra ou de madeira e começa a esculpir uma peça com o seu martelo e as suas ferramentas de esculpir. E ali, ao final, nós temos uma peça única. Ninguém mais tem a peça esculpida como aquela. A peça que é feita no molde, ela é igual, ela é fabricada em série, ela tem sempre a mesma aparência. Ela sai exatamente com os mesmos detalhes, com os mesmos traços, porque ela é feita numa forma, no mesmo molde.
E o apóstolo Pedro usa essa palavra para dizer a esses irmãos que eles não podem mais se amoldar com o mundo, com as paixões que tinham antes. Viver como todo mundo vive. As pessoas geralmente seguem a multidão, meus irmãos. Elas geralmente fazem o que todo mundo faz. E usam isso como uma desculpa para as suas vidas. Todo mundo faz isso. Nossos filhos às vezes chegam para nós e dizem: mas pai, depois de uma repreensão, depois de uma correção, por causa de um comportamento, de uma palavra, de alguma coisa assim, nossos filhos dizem: pai, meus amigos fazem isso, todo mundo faz isso, o Senhor fazia isso antes. É exatamente isso que Pedro está aqui expondo. Uma vida anterior que era levada por todo mundo da mesma forma, uma vida em pecado. Não vos amoldeis, diz o apóstolo Pedro. Essa mesma expressão foi usada por outro apóstolo, agora Paulo, quando ele exortou os crentes romanos a não tomarem a mesma forma do mundo. Romanos 12, versículo 2, o apóstolo Paulo diz: e não vos conformeis com este século, disse o apóstolo Paulo. Conformar, irmãos, no texto do apóstolo Paulo, significa tomar a mesma forma, ser conforme aquela perspectiva, aquele modelo. Significa o mesmo molde. E essa é a tradução, a mesma palavra grega usada pelo apóstolo Pedro em sua carta. Pedro e Paulo estão tratando aqui nestas passagens específicas em suas epístolas do mesmo ponto: chamar os irmãos em Cristo a não viverem mais como viviam antes da sua conversão ao Senhor Jesus, a não imitarem o mundo, a não fazerem as coisas do mundo, a não serem confundidos com o mundo. Hoje as pessoas olham para os crentes, irmãos, e não podem mais distinguir se são crentes ou são mundanos incrédulos, porque o procedimento, o estilo de vida é o mesmo. Nós assistimos às mesmas programações, ouvimos as mesmas músicas, fazemos as mesmas coisas, temos o mesmo linguajar. Isso não é um mero efeito da globalização. Talvez a globalização tenha um pouco de culpa nisso tudo, porque ela torna o mundo, num certo sentido, uma grande aldeia, como eles costumam dizer, a grande aldeia global, onde todo mundo fala a mesma coisa, gosta das mesmas coisas, usa as mesmas coisas, etc. Mas aqui não é uma questão de mero costume, é uma questão de santidade e impureza. Antes de Cristo, a vida é uma vida de impura, de desobediência a Deus. Mas em Cristo, nós somos filhos da obediência. E, portanto, não podemos mais ter a mesma forma do mundo. Não devemos ser como o mundo. Essa expressão amoldar que o apóstolo Pedro usa, veja, ela vem ligado a outra expressão importante, paixões. Pedro então diz: não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente. Significa não ter as mesmas paixões do passado. No Novo Testamento, essa palavra paixões, ela quase sempre, na verdade, sempre tem conotações negativas, e ela está ligada sempre ao pecado. Literalmente, esse termo é traduzido com palavras que expressam um desejo muito forte. A palavra paixão está ligada à ideia de um desejo incontrolável, ardente, um desejo poderoso que toma conta da pessoa.
A Bíblia também chama isso de concupiscência. Concupiscência dos olhos, diz o apóstolo Paulo na sua epístola. Quando seus olhos olham para algo e você começa a desejar aquilo que você vê. E aquilo é muito forte. E você passa a desejar, a querer, a olhar para aquilo como se dissesse: aquilo é meu, aquilo precisa ser meu. E você deseja ardentemente aquilo. Isso é a concupiscência dos olhos. A concupiscência da carne, o desejo que está em nós, irmãos, intrínseco à nossa natureza maldita, pecaminosa. Paixões significa esse desejo incontrolável, poderoso, ardente, como um fogo consumidor. Muitas vezes essa palavra no Novo Testamento também está ligada a desejo sexual. Está ligado à lascívia, luxúria. Mas esse termo aponta para todo o desejo que domina o coração humano. O que Pedro está dizendo, irmãos, é que como filhos de Deus, não podemos mais ser dominados ou amoldados por esses desejos do passado. Anteriormente, todo homem, e hoje é um crente, era escravo dessas paixões e desses desejos. Todo homem era governado por esses desejos que inflamavam o seu coração. O homem sem Deus, ele é tomado pelas paixões carnais, irmãos. Se o mundo inteiro vive inflamado em seus desejos carnais, é natural que cada indivíduo não regenerado busque viver exatamente dessa forma, dando vazão à carne, aos seus desejos, no mesmo molde de todos, seguindo o mesmo estilo de vida que todos seguem. Não pensem que isso é algo estranho. Vocês sabem o que é estranho para o mundo? É alguém não fazer o que o mundo todo faz. Os nossos filhos talvez não entendam isso ainda. Os nossos amigos não cristãos talvez não consigam entender estas coisas. Mas estranho, irmãos, é nós que somos homens caídos em Adão, termos sido regenerados para uma vida nova e podemos então agora não viver mais segundo o modelo comum, natural, típico da raça humana. Não são eles que são diferentes, somos nós, os crentes, que somos diferentes. Nós somos luz do mundo, disse o Senhor Jesus, somos o sal da terra. É a nossa vida que deve ser diferente. Não espere que a vida dos homens sem Deus seja uma vida exemplar, seja uma vida brilhosa, lustrosa. Nunca será, irmãos, porque eles não nasceram de novo. Quando eles cometem pecados, fazem o que lhe é próprio fazer, seguem absolutamente o curso natural da natureza caída que eles têm, que todos têm. Em segundo lugar, observe que Pedro usa uma palavra, um verbo no passado. Ele diz que os crentes antes tinham. Olhe bem para isso. Isso aqui indica a realidade trágica da vida deles, crentes em Cristo Jesus, antes de Cristo. Isso não é, Pedro não está aqui cogitando possibilidades. Pedro não está aqui dizendo o seguinte: olha, eu tenho quase certeza que todos vocês levavam vidas de pecado antes. Ele está afirmando que eles tinham uma vida dissoluta, governada por paixões e impurezas. Todos têm. Foi assim que estes próprios homens viveram até pouco tempo atrás.
em pecado, em miséria, em corrupção, mas agora foram limpos, diz o apóstolo Pedro. O desejo carnal que antes eles tinham, antes, diz Pedro, tinhais, considerando que aqueles que já nasceram de novo não são mais controlados ou dominados por essas paixões. Antes, as mantém sob controle. O que Pedro está dizendo, irmãos? Não é que eles eram dominados no passado por esse comportamento, mas hoje eles estão completamente livres dessa tendência pecaminosa. O que Pedro está dizendo é que agora eles têm o poder do alto para manter sob controle as paixões de anteriormente, o estilo de vida pecaminoso. Pedro está dizendo que aqueles crentes em Cristo Jesus, que antes eram amoldados ao mundo, governados por paixões pecaminosas, agora podem controlá-las, vencê-las em Cristo. Por isso ele diz: não vos amoldeis à vida anterior, não vivam como antes. Antes vocês de fato faziam isso, vocês tinham paixões assim, mas agora podem vencer, agora podem dominá-las e controlá-las. Todos os seres humanos estão nivelados em Adão e estão nivelados para baixo, não para cima. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, diz a Escritura. E este todos pecaram é universal, irmãos. Ninguém pode escapar desta acusação. E essa é a tragédia humana. Todos são pecadores. Não há um justo, não há um sequer que faça o bem. Nenhum. Todos pecaram. E é por isso que o apóstolo Pedro pode afirmar acerca dos seus leitores, crentes, e com total clareza, que eles, antes de Cristo, eram governados por paixões pecaminosas, por impurezas. Não há ninguém aqui nessa manhã que possa dizer com verdade que não era um grande pecador. Ninguém aqui, em verdade, pode dizer: eu levava uma vida santa antes de Cristo e agora vivo de maneira mais santa ainda. Não. O testemunho da palavra de Deus é que antes, meus irmãos, todos, absolutamente todos pecaram e estavam sem Deus no mundo e viviam controlados pelo diabo por meio das paixões pecaminosas, ardentes desejos diabólicos que nos impulsionavam ao pecado o tempo inteiro, governando nossa mente, governando os nossos sentimentos. No mais íntimo do nosso ser havia pecado e esse pecado nos governava. Ninguém pode escapar dessa acusação. Se alguém acha que é uma exceção a essa regra, permanece cego quanto à realidade do pecado. Se alguém acha que não era tão mal, eu não fui tão mal como este pregador está dizendo, é porque não conhece o seu coração ainda. Provavelmente nem mesmo nasceu de novo. Provavelmente nem tenha conhecido o nosso glorioso Redentor Jesus Cristo, senão intelectualmente. Porque o testemunho da palavra de Jesus, as Escrituras, é que todo homem é um pecador imundo. A nossa justiça, o profeta Isaías diz, é como um trapo de imundícia, irmãos. É como um pano menstrual, imundo, sujo. E ele está falando não é dos pecados, mas da justiça que o homem pode produzir. Toda justiça produzida pelo ser humano é imunda diante de Deus.
é maculada pelo pecado, que dirá, se perguntarmos ao profeta Isaías sobre os nossos pecados, o que eles são? Se a nossa justiça é imunda como um trapo menstrual, o que dirá da nossa imundícia de fato? Quão sujo, irmãos, nós éramos! Quão terríveis eram os nossos pecados do passado! Jamais esqueça que o Senhor Jesus Cristo libertou você da vida imunda, de um coração corrompido por natureza, das prisões e cadeias que o diabo vos mantinha cativo. Nunca esqueçam isso. E não voltem a essa vida anterior. Em terceiro lugar, Pedro destaca que estes irmãos do século I eram ignorantes, viviam na ignorância, quando viviam abertamente no pecado. No início da passagem, no verso 13 ainda, Pedro falou sobre a obra que Deus realizou em Cristo. Na verdade, antes do verso 13, ele já vem falando o tempo todo dessa obra da salvação, do agir de Deus, do Espírito Santo, da obra de Cristo Jesus na vida destes homens. E claro, isso se aplica à vida de todos que nasceram de novo. É por isso que agora eles podiam agir com entendimento, cingindo o vosso entendimento, verso 13, diz o apóstolo Pedro. Aqui, olhando para um período anterior, quando eles não tinham Cristo, são retratados como ignorantes. Entendimento e ignorância estão em contrastes aqui. Sem Cristo, o homem está moldado ao mundo, é governado pelas paixões pecaminosas e vive em ignorância. E esse é o retrato nosso anterior. Esse é o retrato da humanidade sem Deus. Esse é o retrato de toda a raça humana quando vem ao mundo. Mas em Cristo, Pedro nos lembra, temos agora entendimento do alto. Somos filhos de Deus, vivemos em santidade de vida. Portanto, é inconcebível retroceder para o passado e voltar à ignorância, a uma vida de ignorância como antes. Essa ignorância, irmãos, precisa ser vista de alguns modos. Primeiro, ela precisa ser vista num aspecto muito mais geral, porque o pecado, num certo sentido, embruteceu a raça humana. O pecado atingiu todas as faculdades humanas. Tudo que há no homem foi manchado pelo pecado. Não só o seu aspecto intelectual, mas tudo no homem está sujo, defeituoso. Num aspecto geral, todos são ignorantes de fato. Ignorantes em todos os aspectos. Ainda que o homem faça grandes feitos, não é esse tipo de ignorância que Pedro está falando. Pedro não está dizendo que o homem é como um animal embrutecido sem intelecto. Não é isso. Ele está dizendo que o intelecto humano foi maculado e há ignorância no ser humano. Em Adão, todos os homens são ignorantes. Mas eles também eram ignorantes num sentido muito mais específico, meus irmãos, no que diz respeito ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo. O retrato do homem quanto ao Evangelho é o retrato que nós acompanhamos nas páginas do Novo Testamento. Eles não podem ver a glória de Deus. Isso significa que eles vão ouvir a palavra de Deus, mas não vão entendê-las. Há ignorância quanto a isso, cegueira
quanto a isso. Para que ouvindo, ouçam, mas não possam verdadeiramente escutar. Vão ouvir, mas não vão escutar, aprender, tomar para si aquela verdade, crer nela. Esse é o significado. O Evangelho é pregado. O homem sem Deus escuta a mensagem, a palavra. Ele faz conexões, porque ele é inteligente. Ele pode compreender o que o pregador está dizendo perfeitamente. Mas como é ignorante quanto às coisas espirituais, ele nunca as aceita, não concorda, não entende. Entende no mero sentido intelectual, mas não entende espiritualmente. Eu já falei para vocês algumas vezes que em uma dada ocasião, estando conversando com uma moça na igreja que estava decidida a abandonar o Evangelho, já havia abandonado o Evangelho, ainda era parte do hall de membros da igreja, e eu conversando com ela, com muita clareza, disse a essa moça: você sabe o que você está fazendo? Você sabe que sem Deus todos os homens vão para o inferno? E ela disse: eu sei, pastor, perfeitamente. Estou entendendo tudo que você está dizendo. Ouvi as pregações, compreendi as pregações, li a Bíblia, entendi a Bíblia, mas eu não quero. Eu quero viver a minha vida como todo mundo, amoldar-se ao mundo. Eu quero me conformar, ou seja, ter a mesma forma deste século. Como disse o apóstolo Paulo: não vos conformeis com este século. Mas essa jovem queria viver como o mundo vive, queria participar das mesmas coisas que o mundo participa, queria continuar a sua vida no mesmo ditame e regras mundanas, embora conhecesse no sentido intelectual o Evangelho, conhecesse as proibições da palavra de Deus, conhecesse as exortações do próprio Senhor Jesus Cristo, soubesse sobre o inferno, soubesse sobre o céu, soubesse sobre a salvação de Cristo. Contudo, irmãos, era ignorante. É isso que a Bíblia chama de ignorância em relação ao homem sem Deus. Não é porque ele é um ser bruto, mas é porque há um tipo de embrutecimento espiritual que impede o homem de entender as coisas maravilhosas da graça de Deus, as promessas tão significativas do Evangelho do nosso Salvador Jesus Cristo. E porque ele não entende isso, ele é ignorante quanto a isso, ele vive como o mundo vive. A sua natureza, então, é liberada para fazer tudo aquilo que quer. E ela só vai escolher o pecado. Ela só vai desejar o pecado. Ela vai correr para o pecado para ser mais direto com vocês. Ama o pecado. Eu tenho algumas aplicações para os irmãos a partir disso, a partir destas coisas. E a primeira delas, meus irmãos, olhar para trás é um ótimo exercício espiritual. Olhar para a sua vida de pecado. Olhar para aquilo que você fazia, o seu procedimento, seus pensamentos, o estilo de vida pecaminoso é um ótimo exercício espiritual. Porque se você verdadeiramente nasceu de novo, quando você olha para o passado, para a sua vida, você vai olhar para o céu e vai dizer: louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, que me resgatou da lama em que eu estava mergulhado.
Louvado seja Jesus, o Senhor, que desceu do alto céu, se fez carne, o Deus que se fez carne e morreu em meu lugar, para me resgatar da lama, da miséria, da podridão. O pecado é podridão, irmãos. Cristo se fez carne para nos arrancar dessa vida de impureza, da maldição do pecado, de um estilo de vida pecaminoso, odioso aos olhos de Deus. Quando você olha para trás e vê a miséria que era a sua vida, os seus olhos devem imediatamente voltar-se para o alto e olhar para a glória de Deus em Cristo Jesus. Esse exercício espiritual tem mais. Você pode comparar a sua vida hoje, se você é nascido de novo, se você vive em santidade, em novidade de vida, você pode comparar a sua vida com a sua vida de antes. O seu estilo de vida mergulhado nos mais diversos e profundos pecados, e olhar como você foi lavado pelo Cordeiro, pelo sangue do Cordeiro, e como é a sua vida agora. Se você de fato obedece o Evangelho, luta contra o pecado, mantém uma vida de santidade, ainda que peque, mas o seu coração é um coração lutador. Você não para de desembanhar a sua espada para lutar contra a carne, a própria carne. Você é capaz de olhar para trás e ver a vida de antes, que você mesmo levava, e comparar, irmãos. E fazer uma comparação. Que diferença você encontrará na obra que Cristo Jesus realizou em você e que agora conduz você a uma vida de santidade e justiça? Por causa dele, pelo seu Espírito, você poderá fazer essa comparação. Em terceiro lugar, meus irmãos, é natural que cada vez mais o homem sem Deus continue no curso deste mundo, segundo as paixões da carne, fazendo tudo aquilo que desagrada a Deus. Veja quão terrível é o estado e o caminho que segue o homem sem Cristo. Pense nessas coisas. Alerte seus colegas, seus amigos, seus parentes. Isso aqui é evangelismo, meus irmãos. Ninguém pode ser despertado da maldição da vida que leva se não for conclamado, chamado, alertado quanto a isso. Foi assim que João Batista chamou a atenção do governador. Tu és um adúltero, governador. A palavra de Deus diz que tu estás em adultério, em pecado e serás condenado. Se nós não alertarmos o mundo, as pessoas à nossa volta, a nós mesmos, quando o nosso coração se inclinar aos desejos carnais, isso é possível. Pedro está dizendo a estes irmãos: não vos amoldeis, porque é possível voltar a tomar a forma do mundo. Não é só com os incrédulos sem Cristo, nós mesmos devemos nos auto-alertar com a palavra, mas especialmente aqueles que vivem sem Deus, que andam vivendo conforme a inclinação da carne. Chame-os à verdade, alerte-os. Se você fizer isso, mostrar a eles a sagacidade com a qual Satanás nos está conduzindo ao erro, à mentira e ao inferno no final das contas, você estará sendo um bom mensageiro de Cristo. Porque ao chamá-los a abandonar o pecado, você também os está chamando a olhar para o Salvador da cruz, o nosso Redentor Jesus Cristo, meus irmãos. Há muito evangelho quando nós falamos de pecado. O homem é um pecador nato, quer dizer, natural.
Ele nasce nessa condição caída. Nós temos um campo gigantesco para pregar a palavra de Jesus, chamar os homens ao Evangelho. Todos estão nessa situação, irmãos. É um grupo ínfimo, pequeno, irrisório de homens que já foram despertados pela graça do Evangelho. A maioria das pessoas que nós conhecemos estão caminhando para a morte, para o pecado. A grande maioria dos nossos familiares não conhece a Jesus Cristo. Vai morrer e serão condenados ao inferno, à punição eterna, se nós tivermos a ousadia de alertá-los, pelo menos exortá-los. O sangue deles não estará em nossas mãos. Use esta colocação do apóstolo Pedro a estes irmãos crentes do primeiro século, sabendo que aqui há a palavra para alertar os descrentes que seguem uma vida inflamada em pecado e paixões incontroláveis, governados por Satanás e pelos desejos malignos do coração. Que o nosso Deus, irmãos, na sua grande misericórdia, olhe para nós primeiro, tenha misericórdia de nós e não permita o nosso bom Senhor que venhamos a nos inclinar novamente a uma vida de corrupção e miséria e pecado. Lute contra a carne, contra o pecado. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, diz o apóstolo Paulo. Lute contra você mesmo e ande em novidade de vida, como filhos da obediência, como nascidos de novo, em santidade. Sede santos, porque eu, Senhor, sou santo. Essa exortação de Pedro termina com uma palavra adversativa. Note, o apóstolo Pedro diz: como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, não andem assim, não vivam como antes, não sigam o curso do mundo. Pelo contrário, sede santos, porque eu, Senhor, sou santo. E aqui eu quero concluir, irmãos, a mensagem dessa manhã. E dizer aos irmãos que ainda vamos mais uma vez, na semana que vem, próximo domingo estarei aqui com os irmãos, continuar nessa passagem e falar sobre ser santo, sobre santidade, sobre Deus e a sua santidade e a santidade que se espera do povo dele. Que Deus nos abençoe e tenha misericórdia de todos nós. Senhor nosso Deus, Todo-Poderoso, Pai de grande misericórdia, Tu sabes, Senhor Deus, o quanto o nosso coração é corrompido e miserável, Senhor. Se não fosse a Tua graça maravilhosa, bendita, para domar o nosso coração, Senhor, e nos dar também o Teu Espírito que se move em nós, para nos ajudar a lutar com todas as nossas forças contra a nossa própria natureza, contra o diabo e contra todas as tentações deste mundo, nós, Senhor Deus, seguiríamos certamente o curso desse mundo e estávamos imersos em pecados miseráveis. Mas é pela graça do Senhor, pela bondade e misericórdia do Senhor, que fomos restaurados, limpos e purificados pelo Teu Espírito. Louvado seja o Teu nome, Senhor Deus. Louvado seja o Senhor pela Sua maravilhosa graça e misericórdia.
Continue, Senhor Deus, fortalecendo o teu povo, Pai. Aqueles que estão enfraquecidos, Senhor, visita-os, anima-os, Senhor Deus. Ajuda a igreja, Senhor, a viver de modo santo e agradável ao Senhor. Dá-nos o privilégio, Senhor Deus, de caminhar com o Senhor e ouvir a tua voz, obedecer a tua palavra com alegria. Assim, Senhor Deus, nós te suplicamos, Pai, porque nós somos dependentes da tua graça. Nós precisamos, Senhor Deus, assim como um mendigo precisa de doações para viver, nós precisamos do teu Espírito, Senhor Deus, para andar em santidade, para obedecer a tua palavra, para viver de modo que agrada ao Senhor, como convém aos santos. Ajuda, Senhor Deus, o teu povo, a igreja que foi comprada pelo sangue do Cordeiro, o nosso Senhor Jesus Cristo. Amolda-nos a Jesus, Senhor Deus. É assim que nós suplicamos, oramos, Senhor. Ajuda-nos, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém.